Olá, eu sou a Sara, eu estou acompanhando vocês na disciplina de Banco de Dados do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Na aula passada, nós estudamos alguns conceitos sobre controle de concorrência e um protocolo chamado protocolo de bloqueio em duas fases, que é capaz de implementar um mecanismo que garante que execuções concorrentes sejam serializáveis. Porém, ele não garante que o sistema ficará livre de impasse, livre de deadlocks. Então, nesta aula, nós vamos ver alguns procedimentos que podem ser implementados nos SGBDs para tratar o problema de deadlocks. Então, vamos pensar numa situação em que existe um deadlock. O que está acontecendo quando há um deadlock? Então, o sistema está em estado de deadlock se há um conjunto de transações tal que cada transação neste conjunto está esperando outra transação também contida nele. No nosso exemplo, nós temos aqui N transações, então suponha que existem N transações executando ao mesmo tempo no sistema, de maneira intercalada, e há um protocolo garantindo que a forma como as operações estão intercaladas vai gerar uma execução concorrente equivalente a uma serial. Mas nosso protocolo não vai garantir o impasse. Isso quer dizer que pode ocorrer uma situação em que a transação 1 está esperando um item de dado que a transação 2 detém uma trava. Então, a transação 1 precisa usar, mas ela não pode, porque ela não consegue a trava. Ela fica esperando a transação 2 liberar essa trava. A transação 2, por sua vez, pode estar esperando um item de dados que está sendo usado de uma maneira exclusiva por uma transação 3. E essa transação 3, por sua vez, pode estar esperando um item de dados que está sendo mantido de maneira exclusiva pela transação 1. Então, neste caso, é uma transação esperando a outra e formou um ciclo de espera. Nenhuma transação conseguirá continuar a sua execução. O sistema está em deadlock e é preciso dispor de alguns procedimentos para manusear este problema. Existem dois métodos principais para tratar esses problemas de impasse. Um deles é implementado de maneira a prever o deadlock, ou seja, o sistema vai prevenir, o procedimento vai prevenir o sistema de entrar em deadlock. Esse mecanismo, esse método de prevenção, ele é mais utilizado quando nós estamos em uma aplicação, em um sistema que possui uma probabilidade alta do deadlock ocorrer. Por que nós usamos quando há uma probabilidade alta? Porque quando um sistema entra em deadlock, ele para e todos os usuários, sejam esses usuários humanos ou sistemas que estão aguardando o término dessas transações, esperando por respostas, eles vão ter um atraso, eles vão ficar esperando por algum tempo sobre essas respostas chegarem. Então, se a probabilidade do deadlock ocorrer é muito grande, é melhor ter um procedimento que previna, que impeça, que consiga perceber que vai acontecer um deadlock e ele toma ações para que isso não aconteça. O outro método é o método de detecção e recuperação. Então, neste caso, esse método assume que o sistema vai entrar em deadlock. Quando o sistema entra em deadlock, ele percebe que o sistema entrou em deadlock e aí, então, ele recupera o sistema. Mas essa recuperação, ela tem um custo. Nós vamos ver o custo mais para frente. Então, vamos pensar na prevenção, numa primeira abordagem de prevenção. Essa primeira abordagem, ela obriga que todas as transações bloqueiem os seus itens de dados antes de iniciar a sua execução. E elas só vão iniciar a sua execução se elas conseguirem obter todas as travas que elas precisam. Então, vejam só, se eu sou uma transação que preciso de vários dados e eu consigo todas as travas primeiro, antes de começar a executar, não haverá chances dessa transação entrar num deadlock, porque ela nunca vai precisar esperar ninguém, ela já tem as travas. Tá?
Então, esse esquema de prevenção de deadlock, na realidade, ele é bom porque a transação nunca vai entrar em deadlock, mas ele reduz a concorrência. Então, se nós queremos eficiência de execução, nós queremos que as transações vão executando conforme possível para adiantar a produção dos dados, para atender melhor os sistemas clientes ou os clientes que são usuários humanos, nós estamos, ao implementar essa abordagem, reduzindo essa eficiência. Porque se uma transação trava muitos dados, por exemplo, várias outras não vão conseguir executar e vão ficar aguardando aquela transação finalizar. A segunda abordagem é uma abordagem também de prevenção, mas ela é os procedimentos são um pouquinho melhores no sentido de permitir mais concorrência. Quando uma transação 2 solicita o bloqueio que está mantido por uma transação 1, o bloqueio que foi concedido a T1 em algum momento pode ser revisto. Ou seja, se a transação 2 por algum motivo tiver alguma prioridade, a transação 1 vai ter que ceder esse bloqueio. Porém, ao ceder esse bloqueio, essa transação vai sofrer uma reversão. É como se nós matássemos a transação no meio, enquanto ela está executando, matássemos ela. Quando nós matamos uma transação, tudo o que ela já fez precisa ser desfeito para garantir a propriedade de atomicidade, que nós já estudamos, mas nós matamos essa transação em prol da execução da transação 2, que por algum motivo tinha alguma prioridade. Para controlar esse sistema, considera-se que cada transação tem um timestamp. E esses timestamps, que são selos de tempo, eles são usados para decidir se uma transação ao solicitar um bloqueio, ela vai ter que esperar, porque alguma outra está usando e tem a prioridade, ou se essa outra será revertida e o bloqueio vai ser liberado para a primeira. Tá? Timestamp, selo de tempo, nos nossos exemplos, é o momento em que uma transação começa a executar. Quando ela entra no sistema, ela recebe aquele momento, aquela hora, minuto, segundo, como sendo o selo de tempo dela. Se uma transação for desfeita, ela manterá o seu timestamp original. Então, por algum motivo, uma transação estava ocorrendo, ou ela teve que ser desfeita, mas ela vai começar a executar de novo mais para frente. Porém, nesse caso, quando ela já sofreu uma reversão, ela vai manter o timestamp original dela. Dentro dessa abordagem, nós temos duas maneiras de trabalhar. A forma esperar morrer e a forma ferir esperar. Vamos ver primeiro como funciona o mecanismo de esperar morrer. Então, imagine que nós temos duas transações, a transação TI e a transação TJ. Quando a transação TI solicita um dado que está sendo mantido por TJ, ou seja, TJ tem a trava desse dado, duas coisas podem acontecer. Quais são essas duas coisas? Se a transação TI é mais velha do que a transação TJ, a transação TI vai esperar. A TJ continua com aquela trava, com aquele dado, e a TI espera. Mas, se TI é mais nova do que TJ, então a TI será desfeita, ela vai morrer, ela não vai poder esperar. Então, há uma situação em que ela pode esperar, do protocolo do nome esperar, e há uma situação em que ela pode ser desfeita, do nome do nosso protocolo morrer. Resumindo essa regra, o que nós temos? As transações que estão dentro do sistema executando de forma concorrente, elas vão em vários momentos solicitar travas, liberar travas. Tá? Neste esquema de prevenção de deadlock, transações solicitantes que são mais velhas, que é o caso da TI é mais velha, então quando uma transação mais velha solicita o bloqueio, ela vai esperar, ela não vai morrer, ela vai esperar. Em algum momento,
a transação que está usando esse bloqueio vai liberar para ela. Então, ela fica esperando, certo? Mas, se uma transação mais nova solicitar o bloqueio, ela não vai ter o direito de esperar e ela vai ser retirada do sistema. Então, esse protocolo, ele garante que ele dá prioridade para transações antigas. Eu vou matar transações para que não haja o impasse, desde que essas transações forem mais novas. As mais velhas vão esperar. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo que vocês vão analisar depois com mais calma. Solicito que vocês façam vários testes, imaginando que TI e TJ podem ser a transação T2, T3, T4, e a solicitação dessas travas podem ocorrer de diferentes maneiras. Mas aqui o exemplo que nós colocamos então nós temos T2, T3 e T4 com os timestamps 5, 10 e 15. Então, T2 com o timestamp 5 é mais velha do que T3. T2 entrou no sistema primeiro, T3 depois e T4 depois ainda de T3. Se a solicitação T4, que é a mais nova de todas, solicita um item que está mantido por T3, que é mais velha do que ela, T4 será desfeita e vai sair do sistema. O que significa ela sair do sistema? Ela para de executar. Se ela teve alguma alteração de dados, essas alterações terão que ser desfeitas, elas não podem ser consideradas, e ela fica de novo numa fila, e em algum momento ela vai entrar de novo no sistema com o seu timestamp antigo. Como ela entrará com o seu timestamp antigo? Quando ela entrar de novo no sistema, ela será mais velha. Muito provavelmente, no futuro, com o timestamp antigo, ela será mais velha. E aí ela não vai morrer novamente, ela vai esperar se for necessário. O segundo esquema é o esquema ferir-esperar. Então, ele também funciona de uma forma parecida, mas com pequenos detalhes que são diferentes. Quando a transação TI solicita o item de dado mantido por TJ, se TI é mais nova do que TJ, ela espera. Então, agora nós vamos colocar as mais novas em espera. Se TI é mais velha do que TJ, ela mata a transação TJ e a trava da TJ é liberada para ela. Então, novamente, nesse esquema, assim como o anterior, as transações mais velhas têm prioridade. Porém, aqui o procedimento é um pouco diferente. Transações novas esperam. Transações velhas matam as transações mais novas para continuar a sua execução. O mesmo exemplo está aqui e vocês podem depois, com mais calma, fazer os testes dessas transações em diferentes ordens de execução em cima desse protocolo de ferir e esperar. Bom, agora vamos para uma segunda forma de tratar os deadlocks, que deixa o sistema entrar em deadlock e coloca um procedimento, na realidade, quando eu digo coloca, o SGBD coloca um procedimento que fica analisando o sistema, analisando o estado. Quando esse procedimento detecta um deadlock, ele toma alguma decisão sobre o que fazer para acabar com esse impasse. Então, o mecanismo é evocado periodicamente para examinar o estado do sistema e verificar se há um deadlock. Se um deadlock está ocorrendo, o mecanismo recupera o sistema. Como ele faz isso? Então, esses mecanismos de detecção, eles precisam manter informações sobre a locação corrente dos itens de dados para as transações, assim como qualquer solicitação de itens de dados que esteja pendente. Então, nesse sistema, cada transação que possui travas estará, de alguma maneira, essa informação estará disponível para o algoritmo, todas as transações que estão executando e todas as travas que elas mantêm, e também haverá informação de transações que solicitaram travas. Então, tem uma transação, solicitou uma trava, ela está esperando, o algoritmo possui essa informação. Proporcionar um algoritmo que use essas informações para determinar se o sistema entrou em deadlock. Então, vamos ver um exemplo bem simples nos próximos slides.
e recuperar de um deadlock quando essa detecção determinar que ele ocorreu. Então, uma maneira de implementar um algoritmo que consiga detectar se um deadlock está ocorrendo é usar alguns conceitos de grafos. Aqui nesse grafo, o que nós temos? Nós temos 4 transações que estão ativas no sistema, T1, T2, T3 e T4. Tá? A transação T1, ela está conectada à transação T2 no grafo por uma aresta direcionada. O que significa? Significa que a transação T1 está esperando a transação T2. A transação T1 solicitou uma trava, essa trava estava com a T2 e ela está agora esperando a transação T2. Neste grafo, a situação que nós temos representada aqui é que a transação T1 está esperando T2 e T3, a transação T3 está esperando T2 e a transação T2 está esperando T4. Até aí tudo bem. Por quê? A T4 pode liberar a trava que a T2 quer, a T2 volta a executar, libera a trava que a T1 e a T3 precisam, a T1 e a T3 volta a executar, a T1 ainda não, por quê? Porque ela também precisa de um dado mantido por T3. Assim que T3 liberar esse dado, T1 pode executar. Então, está tudo bem no sistema nesse instante. Agora, suponha que a transação T4, nesse instante que nós estudamos, ao invés de ocorrer as execuções conforme eu falei, a T4 precisa de um dado que está mantido por T3. Agora tem um problema, por quê? Se vocês olharem com atenção nesse grafo, nós temos um ciclo. Significa que nós temos aquela situação que nós mencionamos lá no início da videoaula. A T2 espera pela T4, a T4 espera pela T3 e a T3 espera pela T2. Temos um impasse e o sistema trava e não vai sair dessa situação. Alguma coisa precisa ser feita. Para permitir que o sistema saia dessa situação, o procedimento precisa agora implementar ações de recuperação. O que é a recuperação? Reverter uma ou mais transações para quebrar o deadlock. O que significa reverter? Eu vou matar uma transação, desfazer o que ela já tinha feito, liberando as travas, e ao liberar as travas, outras transações vão poder executar. Então, como nós temos que fazer isso? É claro que esse é um procedimento que exige uma série de tomadas de decisões, mas ele está simplificado aqui. Selecionar uma transação vítima. Então, uma daquelas transações morrerá, de acordo com o custo mínimo. Então, esse é o principal problema. Qual transação daquelas que estão no deadlock eu posso matar, eu posso tirar do sistema e causar o menor dano possível para quem está esperando resultados da execução daquela transação. Então, existem várias questões a se pensar nesse sentido, desde transações que já executavam por muito tempo, até transações críticas de sistemas críticos. Então, precisa pensar qual é a prioridade e determinar até que ponto essa transação precisa ser revertida. Então, uma questão também que nós podemos considerar é: a transação precisa ser atômica. Ou ela executa tudo, ou ela não executa nada. Se essa transação está no meio da sua execução e eu vou matar essa transação, vou reverter essa transação, eu teria que desfazer tudo o que ela já fez. Mas, para a situação de deadlock, ao invés de eu matar e retirar ela totalmente do sistema, revertendo tudo o que ela já fez, eu vou reverter apenas até o momento em que ela obtém e usa aquela trava. Revertendo só até aquele momento, eu já libero a trava para outra transação, essa que fica em espera, mas eu não vou perder toda a execução que ela já tinha feito. Ela não sai do sistema, ela fica ali em espera. Qual é o problema que a gente tem aqui? Precisamos pensar que temos que evitar o starvation. É a palavra que a gente mais usa, mas o starvation significa inanição. Nós não podemos deixar que aconteça uma situação em que uma transação entra em deadlock e ela é escolhida para morrer.
Depois ela volta para o sistema, entra no deadlock de novo e ela é escolhida para morrer. E novamente ela, e ela nunca consegue executar por inteiro. Então, é preciso garantir que uma transação seja escolhida como vítima somente um número finito de vezes e esse número tem que ser pequeno. Bom, o controle de concorrência ainda se preocupa com garantir uma situação que permita a implementação do recuperador de falhas, que é o próximo módulo que nós estudaremos. Para permitir um bom trabalho do recuperador de falhas, o controle de concorrência ainda precisa se preocupar com escalonamentos recuperáveis e com escalas sem cascata, ou seja, a execução concorrente precisa ser recuperável, caso aconteça uma falha, precisa haver condições de recuperá-la, e de preferência que seja sem cascata. Ou seja, o que significa cascata? Significa que se eu tiver que reverter uma transação, se eu tenho uma outra transação que já usou um dado que aquela transação revertida havia alterado, essa outra precisa reverter também e assim por diante, ocasionando um efeito cascata de reversões. Então, isso também é uma variável que o controlador de concorrência precisa se preocupar. E, por fim, nós precisamos agora ver os níveis de isolamento. O controle de concorrência serve para garantir isolamento das transações, mas existem níveis. Existem níveis em que nós temos uma consistência forte e níveis que nós temos uma consistência mais fraca. Em que sentido? Em sentido dessas questões que podem ocorrer: leitura suja, leitura que não pode ser repetida e leitura fantasma. Os SGBDs, eles permitem níveis de isolamento. Então, cada tecnologia implementa, permite determinados níveis. E os níveis que nós temos é o nível que permite a leitura suja, o nível que permite a leitura repetida e o nível que permite a leitura fantasma. Então, cada um desses problemas pode ou não ser permitido diante do nível de isolamento implementado. O melhor nível de isolamento é o serializável, que não permite que nenhum desses problemas ocorra no sistema. Com isso, nós finalizamos o que nós temos para conversar aqui na videoaula sobre controle de concorrência e eu peço que vocês agora estudem esses tópicos de acordo, seguindo a literatura e se tiverem disponibilidade, tempo e curiosidade, avancem na literatura para entender melhor como são os algoritmos, as implementações desses algoritmos e de outros que são mais sofisticados.